A Amazônia não é mais apenas uma questão ambiental, ela se tornou o novo campo de batalha da guerra tecnológica global. Enquanto o mundo celebra a transição energética, uma rota ilegal e complexa está drenando a riqueza mineral do Brasil, o comércio de minerais críticos e terras raras. Esses elementos, essenciais para celulares, carros elétricos e mísseis, estão no centro da disputa hegemônica entre China e Estados Unidos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na rota do contrabando que conecta a floresta brasileira a Pequim, entender o monopólio chinês e, o mais importante, a Amazônia está sendo saqueada para financiar a revolução tecnológica de potências estrangeiras. Vamos desvendar a corrida global por terras raras e o que ela revela sobre a soberania brasileira. As terras raras são o novo petróleo. Elas são a espinha dorsal da tecnologia moderna. O problema é que a China detém um quase monopólio global, controlando cerca de 60% da produção. Esse domínio é uma arma geopolítica poderosa. Na atual disputa entre China e Estados Unidos, o controle desses minerais pode significar a ascensão ou o declínio hegemônico. Antes mesmo de tomar posse, Donald Trump deu início a uma estratégia de pressão sobre países ricos em terras raras. Chegou a falar repetidas vezes em anexar a Groenlândia, um território que pertence à Dinamarca e é rico nesses minerais. Exigiu que a Ucrânia cedesse terras raras para os Estados Unidos como um pagamento pela ajuda americana na guerra contra a Rússia. E depois costurou um acordo com o maior rival geopolítico, a China. Segundo o governo americano, Pequim se comprometeu a entregar terras raras em troca da redução de tarifas. A proposta ainda precisa ser finalizada. Então, tudo isso torna esses materiais estratégicos. Os Estados Unidos eram o maior produtor de terras raras até 1990. A partir de 90, a China entra e cada vez mais forte, até que hoje ela produz 90% dos superímãs que o planeta usa. E o domínio chinês vai além da indústria. O país também abriga 40% das reservas conhecidas de terras raras. O Brasil aparece logo atrás, com 25%, mas ainda extrai pouco e responde por só 1% da produção global. Ou seja, um trunfo valioso que os dois países têm nas mãos. E, claro, Trump está de olho. A China tem grandes reservas e investiu nisso. Investiu no desenvolvimento da cadeia produtiva, em minerar as terras raras, separar os elementos, pegar o neodímio, fazer o superímã, e eles estão avançando na direção até de fazer os motores e os automóveis com esses superímãs, né? E o Brasil, como tem 20% das reservas mundiais, isso é uma oportunidade. O Brasil, com um potencial imenso de reservas, está no centro dessa disputa, mas de forma perigosa. Agora inventaram uma nova coisa chamada minerais críticos. Ou seja, aí o pessoal fala terra rara. Tudo isso é coisa nova. Se para um geólogo era coisa antiga, para nós normais do planeta Terra, tudo isso é novidade. Aí eu fico sabendo que os Estados Unidos vão ajudar a Ucrânia, mas ele está querendo ter privilégio nos minerais críticos da Ucrânia. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? O monopólio chinês sobre as terras raras é o maior calcanhar de Aquiles do Ocidente e o Brasil está sendo ingênuo ao não proteger suas reservas estratégicas. A corrida por esses minerais críticos está alimentando uma rota ilegal que conecta a Amazônia diretamente à China. O comércio ilegal envolve uma complexa rede de garimpeiros, intermediários e empresas que se aproveitam da fragilidade da fiscalização brasileira. E nós temos que dar autorização para a empresa pesquisar sobre o nosso controle. A hora que a gente der autorização para uma empresa que ela achar, ela não pode vender sem conversar com o governo e muito menos ela vai poder vender a área que tem o minério. Porque aquilo é nosso. Aquilo é de uma pessoa chamada povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que ter direito de usufruir dessa riqueza que essas coisas podem produzir. É simples assim.
A gente não quer nada dos outros. Mas o volume de minerais que deixa o país é gigantesco. O mais grave é que essa exploração ilegal avança sobre áreas protegidas e terras de 45 povos indígenas isolados, ignorando os riscos ambientais e sociais, enquanto o governo tenta atrair investimentos bilionários, 5,2 bilhões de reais ao ano para a mineração legal. A extração clandestina continua a saquear a riqueza nacional com a complacência de setores da fiscalização. Temos 12% da água doce do mundo para proteger. Nós temos 215 milhões de pessoas para proteger. Nós temos todo o nosso petróleo para proteger. Nós temos todo o nosso ouro para proteger. Nós temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger. E aqui ninguém põe a mão. Esse país é do povo brasileiro. A fragilidade da fiscalização brasileira é incompetência ou existe um interesse velado em permitir que a riqueza da Amazônia seja drenada por potências estrangeiras. O Senado reabriu a discussão sobre um projeto que pode definir regras para a exploração em áreas protegidas. A engenharia, ela atualmente oferece tecnologias que permitiriam ao setor minerário mitigar boa parte dos impactos ambientais que a exploração de grande escala dos minerais historicamente explorados e agora desses metais, dessas terras raras, provocam. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto é sempre a adoção de soluções mais baratas, portanto, mais danosas e que colocam em risco a população do entorno, o meio ambiente, a biodiversidade. De um lado, o potencial econômico é inegável. De outro, o risco de genocídio cultural e ambiental é imenso. A questão central: o Brasil deve ceder à pressão global e explorar suas reservas a qualquer custo ou deve proteger a soberania de seus povos e a integridade da Amazônia? A decisão que o Congresso tomará definirá o futuro da Amazônia, se ela será um celeiro de riqueza para o Brasil ou um campo de exploração para a guerra tecnológica de outros países. O Brasil tem a capacidade de explorar suas terras raras de forma soberana e sustentável, ou a única opção é entregar essa riqueza para a China ou para os Estados Unidos. A disputa por terras raras transformou a Amazônia em um ponto focal da geopolítica do século XXI. O que está em jogo não é apenas o meio ambiente, mas a soberania nacional e o futuro da nossa economia. A rota ilegal de minerais críticos é um sintoma de que o Brasil está perdendo o controle sobre suas próprias riquezas. Acompanharemos de perto as decisões do Congresso e a atuação da fiscalização, que definirão se a Amazônia será a chave para o nosso desenvolvimento ou o palco do nosso saque. Afinal, o Brasil vai conseguir proteger sua riqueza mineral ou vamos assistir ao saque da Amazônia em tempo real? E este foi o Radar Global de hoje. Se gostou, compartilhe, comente e inscreva-se para não perder as próximas análises.